Olá, queridos, graça e paz, aqui de volta o pastor Paulinho do canal Ouvir pela Palavra. É uma alegria a gente poder estar aqui de volta e eu já quero pedir para você clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Tem aqui também o sino para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá certo? Também eu quero pedir para você, se possível, compartilhar aí nas suas redes sociais o nosso material. Compartilhe o nosso vídeo aí no seu Facebook, compartilhe aí no seu Twitter, compartilhe aí no seu WhatsApp, enfim. Espalhe o nosso material, porque você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas com essa ferramenta de auxílio de professores de escola bíblica dominical para todos os professores, enfim, serem abençoados, né? Ricamente abençoados através do que nós colocamos aqui no nosso canal. Também quero pedir para você deixar aí o seu comentário, escreva aí para nós como está sendo a experiência aqui no canal Ouvir pela Palavra, se tem sido bênção na tua vida, de onde você me acompanha, qual é o estado do Brasil, qual é a cidade, enfim, é muito importante o seu feedback, se você está gostando, se tem uma sugestão, será muito bem-vindo aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá certo? Bom, vocês sabem que o canal Ouvir pela Palavra, eu já tenho dito aqui, que nós estamos oferecendo uma ferramenta a mais aí para você que é professor de escola dominical. É o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil. Isso mesmo. Por quê? Porque ele é online, você pode fazer aí nas suas horas vagas, você pode fazer aí no seu tempo que você tem disponível, né? Você pode baixar aí o material, as apostilas, imprimir, você pode assistir as videoaulas, enfim, é uma ferramenta maravilhosa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar se você quiser saber como participar desse maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil para que você seja abençoado, tá certo? Bom, nós vamos hoje comentar a lição de número 9, que tem por título A Singularidade de Cristo, mas só um pouquinho que eu já volto. Vou chamar a vinheta. Muito bem, então nós estamos aqui de volta, agora para nós darmos sequência aqui no nosso estudo de hoje, a singularidade de Jesus Cristo. A lição vai falar o quê? Vai falar como que Cristo é singular, como que Cristo, como Jesus, né, é único, né? Ele não tem um ser que possa se comparar a ele. E é exatamente isso que a nossa lição vai abordar, falando acerca da sua autoridade sobre os demônios, autoridade espiritual, enfim, ele como Deus, como sendo Deus se manifestando aos homens. O texto áureo que o nosso comentarista coloca, João 20, 31, diz que estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Texto áureo da nossa lição. Aí vem a verdade aplicada. Ele escreveu o seguinte: a singularidade de Jesus é atestada também por sua autoridade, seus milagres e pelos testemunhos das Escrituras. Então nós vamos ver essa autoridade de Jesus sendo atestada. Nós vamos falar acerca quando ele atribui a si autoridade no ensino, quando ele faz milagres, prodígios e maravilhas, e o que os profetas profetizaram acerca dele, acerca do que ele seria. Então serão as três formas que nós iremos ver na lição, mostrando Jesus como sendo um ser singular, um ser sublime, supremo, e ninguém se compara a ele. Então aí a introdução da lição já vai falar, né, que Jesus Cristo ele é a personagem da história da humanidade que mais fascínio tem exercido sobre as pessoas. Então a gente vê a história dividida no meio, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então você vê que Cristo tem uma influência enorme aí no contexto da história, no contexto social, né? E é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí os objetivos da lição são 3, né? Nós vamos começar aqui pelo
primeiro objetivo, que diz para a gente ensinar que Jesus Cristo é o ungido de Deus. Então nós vamos aqui, através deste ensino, falar acerca de Jesus como esse ungido, esse que veio como o ungido de Deus para se manifestar na terra. Aqui, nesse tópico 1 da lição, primeiro apontamento do comentarista, ele fala que Jesus é chamado de Cristo, e esse termo Cristo tem relação a Jesus, que quer dizer ungido. E, em português, uma referência a Messias, né, em hebraico. Ou seja, 3 palavras, ungido, Cristo e Messias, referindo-se à mesma pessoa. O povo de Israel tinha uma esperança de um rei que viria para livrá-los da opressão, né, e esse rei seria ungido, né? Então, por isso o termo de Jesus, o ungido, né, aquele que foi separado e abençoado para esta missão. Então os israelitas acreditavam nisso, desse Cristo, dessa manifestação desse Cristo, o rei que viria para livrá-los desta opressão social e política que eles viviam. Aí no tópico 1, quando fala da promessa do Messias no Antigo Testamento, vai falar acerca dos profetas, né? Então, o Antigo Testamento vai declarar que o Messias Jesus seria divino, né? Ele não seria uma espécie de um profeta simplesmente, mas seria o próprio Deus. A gente vê profecias lá no Antigo Testamento confirmando isso. Daniel 7,13, chamando ele de filho do homem. Miqueias 5,2, a profecia do Messias e o seu local de nascimento. Lá no Antigo Testamento, outros registros apontam para essa natureza dupla do Messias, ou seja, a natureza humana e a natureza divina. Então isso vai ser abordado aí no Antigo Testamento. Como primeiro subsídio para ajudar os professores, nosso comentarista colocou que, cumpridas em Jesus Cristo as profecias, né, a gente vai ver isso no decorrer do Novo Testamento, os apóstolos recorrendo aqui a 2 aspectos da vida de Jesus de Nazaré, para que provasse a sua condição de ungido, ou seja, de Messias. Uma dessas provas é a ressurreição, o outro aspecto, o cumprimento das profecias messiânicas. Então o Antigo Testamento, escrito num período de mais de 1000 anos, né, contém cerca de 300 referências ao Messias que viria. E todas essas profecias se cumpriram em Jesus e constituem uma confirmação sólida das credenciais de que ele é o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o prometido para o seu povo. Nesse 1.2 aqui da lição, nós vamos ver os evangelhos apresentando Jesus como Messias, né? Então em Marcos 1.1, por exemplo, fala o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João 20.31 fala na afirmação de que estava escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então era unânime essa convicção dos seguidores de Jesus de que ele era o Messias. E a gente vê isso aí tratado nos evangelhos que está à nossa disposição. Professor e pastor Jefferson Magno, ele escrevendo sobre o Messias, o Filho de Deus, ele diz assim que lá no Novo Testamento existe 41 referências a Jesus Cristo como Filho de Deus. Os discípulos reconheceram ele como Filho de Deus. Pedro confessa ele publicamente. Natanael confessa individualmente. O centurião e os soldados romanos também reconheceram sua filiação divina em Mateus 27:54, quando tem aquele terremoto, eles disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas, dentre todas essas declarações, a mais firme e a mais forte é a que o próprio Deus fala de Jesus, quando ao seu batismo, quando ele tirado Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, aquela voz que ecoa no céu. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, nele me comprazo, né? Esse filho que me traz alegria. Então, essa é a afirmação maior. Os evangelhos afirmam, os profetas afirmaram, mas o próprio Deus manifestando a sua palavra em relação a Jesus. 1.3 da lição vai falar que Jesus Cristo é cultuado como ungido de Deus. Esse Martin Hengel,
da Universidade de Cambridge, ele afirma que 20 anos depois da crucificação, já tinha uma cristologia que pregava Jesus Cristo como Deus que se fez carne e fez morada entre os homens. E como esse tal deveria ser adorado como o próprio Deus. E aí a gente vê os primeiros cristãos tendo essa convicção de que a salvação e a obra de um ser que era ninguém menos do que o Senhor do céu e da terra, que era o Redentor, e esse Redentor era o próprio Deus. E aí, o mais antigo sermão cristão, o mais antigo relato do martírio de um cristão, o mais antigo relato pagão sobre a igreja e mais antiga oração litúrgica, 1 Coríntios 16, 22, se refere a Cristo como Senhor Deus. Então Jesus Cristo é cultuado como ungido de Deus. Cônego Ferrar vai afirmar assim: porque se, não sendo divino, presumia divindade, deveríamos fugir dele possuídos do mais profundo desgosto e do maior terror. O que ele está querendo dizer? Que se Jesus tivesse manifestado como Filho de Deus e não o fosse, nós deveríamos fugir dele, né? E aí ele vai falar que a mais insignificante capacidade intelectual reconhece a incomensurável distância que separa o homem de Deus. As pessoas conseguem separar isso. E como poderíamos então respeitar a uma pessoa que, sem ser Deus, se faz igual a Deus? Mesmo na sua obscuridade, na sua fraqueza, no profundo de sua indizível humilhação e na absoluta impotência da sua debilidade humana. Não teria sido esta a pior blasfêmia da impostura, a própria loucura do engano, a fatuidade da arrogância, tudo combinado na vida de um ser a quem o mundo reconhece como o mais sábio, o mais humilde e o mais santo dos filhos dos homens? Então, na verdade, se não reconhecemos a divindade deste ser, da sua divindade, ainda que não o apedrejemos, nós deveríamos fugir dele, propelidos pela dor mais acerba. Olha só que interessante. Então não há condição do ser humano esquivar-se da capacidade de crer que Jesus é Deus, né? Porque ninguém teria essa capacidade de se passar por Deus e enganar as pessoas, porque por mais inculto que seja o ser humano, ele consegue distanciar o que é divino do que não é divino. O objetivo segundo da lição nos leva a estudar a autoridade de Jesus Cristo. Jesus exercendo essa autoridade. Jesus ensinou e realizou muitos feitos como quem tem autoridade divina. Então, Jesus coloca sua autoridade no mesmo nível da autoridade da lei divina. Mas ele interpreta a lei, aplica com a autoridade de quem era, sendo Deus, o próprio autor dessa lei. Então nenhuma outra autoridade espiritual teve ousadia de fazer o que Jesus fez e de dizer o que Jesus disse. Tanto é que ele foi acusado de blasfêmia pelos fariseus, né? Porque ninguém seria louco de dizer o que Jesus ali está dizendo. Então a autoridade de Jesus é plenamente confirmada ao perdoar pecado. E esse era um ato exclusivo de quem era Deus, né? Então, só Deus podia perdoar pecado. E Jesus vem e perdoa. Então, para provar que ele é o Cristo, o ungido de Deus, fica evidente que Jesus perdoa pecado, o próprio Jesus faz a sua autocontemplação, plena consciência de quem ele era. E por isso, ele perdoa. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Como subsídio, a gente vê aqui a palavra do apologista W.L. Craig. Ele vai dizer assim, o que Jesus ensinou em suas parábolas, ele punha em prática na sua vida real. Uma das características mais radicais do histórico de Jesus foi o seu costume de convidar prostitutas, coletores de impostos e outros marginalizados para usufruir de uma comunhão em volta de uma mesa de jantar. Esse gesto não era uma ilustração viva do perdão. Esse gesto era uma ilustração viva do perdão que Deus lhes oferecia
e do convite que lhes fazia para a comunhão no reino de Deus. Então, Jesus chama exatamente os pecadores, como sendo Deus, ele tem capacidade de perdoar esses pecadores, prostitutas, homens marginalizados. E aí, para complementar, o John Mayer vai dizer assim que a comunhão de Jesus à mesa com os rituais moralmente impuros transmitia impureza ao próprio Jesus. É claro que Jesus via isso de maneira contrária. Ou seja, ele, sendo Deus, estava transmitindo salvação aos marginalizados pela religião. As suas refeições com os pecadores eram celebrações do fato de os perdidos serem encontrados, da miséria de Deus alcançando e abraçando o filho pródigo, que agora volta para o seu lar. Jesus tem autoridade sobre as forças espirituais do mal. E aí nós vamos ver o registro no Evangelho de Jesus tendo autoridade sobre os espíritos malignos, né? E Jesus tem essa autoridade, esse poder para expulsar demônios, porque ele é Deus. Quando ele expulsava demônio aqui na terra, ele demonstrava essa autoridade sobre as forças do mal. Então isso sinalizava a queda do reino do inimigo, né? A queda do reino de Satanás e a chegada de um novo reino, o reino de Deus, com autoridade absoluta sobre os reinos e o reino das trevas. A autoridade sobre as forças espirituais, aqui o Clinton Arnold, ele vai escrever um artigo chamado Ainda Podemos Crer em Demônios Hoje em Dia? Aí ele vai falar que muitos acadêmicos modernos consideram a crença em demônios como uma perspectiva primitiva que inclui duendes, dragões, o mundo plano. O ceticismo sobre a existência de anjos ou demônios vai conflitar com o testemunho direto e explícito das Escrituras. Desde o Jardim do Éden no livro de Gênesis até a destruição de Satanás no livro de Apocalipse, as páginas da Escritura estão cheias de referência dos perversos seres sobrenaturais que se opõem a Jesus, que se opõem a Deus e que se opõem à sua palavra. Então, na Bíblia está bem registrado isso aí, essa atuação da força do mal. E a frequência de ocorrências normalmente vai aumentar durante o ministério de Jesus e dos apóstolos. No princípio da obra, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.L. Lewis, ele advertiu que nós podemos nos equivocar de duas maneiras em relação ao diabo. Primeiro, nós podemos deixar de levá-lo em consideração, e o segundo erro é nós também supervalorizarmos a figura do mal. Então são dois erros, um menosprezar e o outro supervalorizar. Nós temos que ter um equilíbrio nesse sentido de saber que Jesus tem autoridade sobre as forças espirituais do mal e que ele sim expulsava demônios, fazia isso diante de todos. Agora, os mestres do judaísmo nos dias de Jesus citavam outros mestres famosos para afirmar e fortalecer os ensinos sobre as Escrituras Sagradas. Mas Jesus faz uma pregação diferente. Jesus ensina com uma autoridade própria. Jesus fala e ensina de modo diferenciado, tanto no conteúdo quanto na forma. Só mesmo quem era Deus que podia ter esse tipo de autoridade de falar de algo assim. Como subsídio, Norman Jayes e Ronald Brooks, sobre Jesus ter uma autoridade igual à autoridade de Deus, nós vemos Jesus também posicionando as suas palavras no mesmo nível da palavra de Deus. A expressão, por exemplo, eu, porém, vos digo. Foi dito, mas eu, porém, vos digo. E ele vai repetir isso com frequência. Se nós olharmos Mateus 28, versos 18 e 19, essa expressão se tornando firme. Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, mas Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Então Jesus faz declaração sobre a lei e sobre as suas próprias palavras. Falando sobre aqueles que o rejeitam, Jesus disse que a palavra que ele pregava vai julgar no último dia. Então, Jesus tem autoridade para ensinar porque ele ensina as suas próprias palavras. As palavras de Deus também são as suas palavras. E ele coloca as palavras ali diante dos discípulos, as suas palavras, ao mesmo nível das palavras que
doravante eles haviam escutado como sendo a palavra de Deus. Vamos aí para a parte final, que é o terceiro objetivo da lição. Nós precisamos aprender sobre a importância dos milagres operados por Jesus Cristo. Você já recebeu algum milagre na tua vida? Você tem aí um milagre vivenciado? Se você tiver, deixa aí nos comentários qual é o milagre que você recebeu de Jesus. Então, quando Jesus foi interrogado pelos discípulos de João Batista, Jesus vai afirmar que ele é realmente o Cristo, dizendo que diz para ele que os cegos veem, que os coxos andam, né, e que aos pobres estão sendo anunciados a salvação. Então esses feitos, cura, salvação, vai atestar a cristologia de Cristo, de Jesus. Ou seja, ele faz milagres e salva, porque era o Cristo, o ungido, o Messias, o prometido ao povo de Israel. Então as pessoas deveriam crer nele assim, e não esperar uma vinda de uma outra personagem, de um outro personagem. Agora, o que é milagre? Milagre a gente pode definir da seguinte forma: um ato especial de Deus que interrompe o curso natural dos eventos. Já aconteceu algum milagre na tua vida? Comenta aí. Eu gostaria de ouvir a sua experiência em relação a algum milagre que você tem recebido de Deus. Então a gente precisa entender que o que é o milagre para saber por que Jesus fez tantos milagres. Então, milagre é um ato de Deus. E se Jesus opera milagres, Jesus, então, tem autoridade como sendo Deus. Os milagres realizados por Jesus colaboram também para provar que ele era o Cristo, o ungido. A operação de milagres era uma das características do Messias, conforme os profetas vaticinaram, principalmente Isaías. Então os milagres seriam uma marca e um sinal inconfundível da vida do ungido de Deus para que pudesse estabelecer o seu reino e o seu trono aqui na terra. Então por que Jesus realizou os milagres? Jesus opera esses milagres de uma forma especial, e aí a gente vê muitos milagres de Jesus, pois para os judeus os milagres eram um dos grandes sinais da chegada do Messias. Então Jesus queria dizer, olha, eu sou o Messias, por isso ele opera esses milagres. Então os milagres eram indicação clara da aprovação de Deus para com o mensageiro. Então os milagres de Jesus comprovam que ele realmente era Deus. Aqui vai ver um comentário, que aqui eu não vou entrar nesse mérito, mas aqui vai falar sobre algumas questões de milagres pagãos, que eles disseram que os milagres de Jesus têm respaldo e às vezes é parecido com o milagre, de certa forma, pagãos, e a gente vai ver que não, os milagres de Jesus foram feitos de forma sobrenatural e não há nada que se iguale ou que vá nos fazer entender de que os milagres de Jesus foram inspirados em contos da carochinha, e é o que alguns dos estudiosos que combatem, né, a fé cristã vão afirmar. A ressurreição de Jesus é o maior de todos os milagres, né? Então nós vamos parar numa lição específica para falar acerca da ressurreição, mas a gente não pode deixar de ressaltar que a ressurreição é um dos maiores milagres, ou seja, a maior prova da divindade. Se tratando então disso, nada maior do que essa ressurreição. É importante ressaltar que as autoridades religiosas lembravam que o Senhor havia dito que ressuscitaria. Porém, após ouvir o relato dos soldados que guardavam o túmulo sobre o que havia acontecido, eles não creram, mas ouviam esta afirmação. Agora, olha que interessante que o Henry Chessen, ele escreve sobre o Strong, né? O Strong diz que ao tentarmos provar os milagres da Bíblia, nós não deveríamos principiar com o asno de Balaão ou Jonas e o grande peixe, mas sim com a ressurreição de Cristo. Tendo provado para as pessoas que Cristo ressuscitou, qualquer outro milagre vai perder a intensidade. Então os outros milagres serão muito mais fáceis de aceitar, porque Jesus ressuscitou verdadeiramente, e este é o maior
prêmio do cristianismo. Um Cristo ressuscitado. Concluindo então a nossa lição, a doutrina da divindade de Jesus Cristo é crucial, pois, como escreveu o crente Tacelli, eles escreveram assim: se Cristo é divino, ele tem o direito sobre toda a nossa vida, incluindo o nosso íntimo e os nossos pensamentos. Então, sendo a doutrina que destranca todas as outras portas doutrinárias do cristianismo. Então, a pessoa precisa primeiro crer em Jesus para que as outras coisas aconteçam na sua vida. Então, estamos aqui encerrando a lição acerca dessa divindade de Jesus. Jesus é Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Ele, essa é uma grande oportunidade que você tem de se render a Jesus, entregar-se a Ele, pedir perdão dos seus pecados para que Ele entre e faça morada na sua vida, tá certo? Bom, nós vamos ter a nossa próxima aula. Eu quero que você nos acompanhe aqui no canal Vim pela Palavra, lição de número 10, quando vamos falar sobre a Bíblia, infalível revelação de Deus, tá certo? Curte aí o nosso canal, se inscreva, youtube.com Ouvir pela Palavra, compartilhe os nossos materiais, tá certo? Compartilhe aí os nossos materiais. Você também pode fazer o maior seminário de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil, apenas clicando aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link para você saber como participar, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, no meu desejo de que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Um beijo no seu coração, fique na paz.